Boa noite, sejam todos bem-vindos ao último encontro da disciplina de Psicologia Organizacional. Você está na Universidade do Tocantins, a Unitins, eu sou o Kelber Abrão, e a gente vai seguindo, finalizando essa primeira disciplina que vocês estão conosco nas sextas-feiras pelo programa Tô Graduado. Para o dia de hoje, nada mais importante do que a gente trabalhar o último conteúdo da nossa apostila, e já parabéns por não ter desistido, chegado até o fim da nossa disciplina. Eu tenho certeza que já, na nossa avaliação, você vai ter um êxito excelente. Motivação é o nosso conteúdo para o dia de hoje. E aí começa uma primeira pergunta. Como que está a tua motivação em relação a vários aspectos? Já passou ali pela apostila, já viu mais ou menos o que é este conteúdo que a gente tem para você? E aí, fica tranquilo que você vai entender a importância que a motivação tem na nossa vida. E para isso, a gente vai ter que trabalhar alguns conceitos básicos sobre motivação, mas que acabam sendo muito importantes para que a gente compreenda todo esse processo. Por exemplo, motivação é definir uma ação. Então, toda vez que uma palavra termina com ação, é atribuir um valor, né? Só que motivação é um conceito intrínseco. O que quer dizer isso, Kelber? Quer dizer que a motivação ela é interna. Eu não motivo Bianca, eu não motivo José, eu não motivo Maria. Eu estimulo esses sujeitos. Eu consigo apenas me motivar. E aí é um processo bem interessante para a gente estar trabalhando dentro da psicologia organizacional. E por que eu digo isso? Porque dentro do significado de motivação, a motivação é uma palavra, assim como várias outras, que vem do latim, que significa que faz andar. Motivos. Faz andar. O que te faz andar todos os dias na tua vida? O que te faz ter vontade daquilo que você acorde? Se você é um sujeito que acorda às 4 horas da manhã, se você é um sujeito que acorda às 5, que nem eu, às 6, às 7, às 8, às 9, não importa o horário que você acorde. O que te faz querer acordar para o outro dia? Hoje, sexta-feira, o que vai querer fazer que você acorde amanhã, no sábado? Logo, a motivação ela acaba sendo extremamente estudada dentro de um enfoque comportamental. Por quê? Porque ela busca compreender os mecanismos que vão movimentar os sujeitos, os mecanismos que vão movimentar as pessoas, para que os comportamentos de alto desempenho, que é aquilo que a gente busca aqui neste curso, sempre o alto desempenho, eles tenham este processo como findante. E isto vai melhorar, de certa forma, uma questão significativa dentro do processo organizacional, que é a produtividade. E aí, estas questões de motivação, elas vão abranger algumas causas e alguns motivos para que a gente tenha esse comportamento que é esperado e desejado ou não. E por que eles vão ter alguns desses motivos, tá? Porque a motivação, ela vai ser responsável por um processo de intensidade e ela vai ter, para isso, uma questão chamada direção, persistência. Lembra bem, direção, persistência. Será que com teus objetivos de vida, pessoais e profissionais, você sabe a direção para onde que você tem que ir? Quando você pega um ônibus, quando você pega o seu carro, quando você pega uma van, você sabe o local que você quer chegar. Agora, dentro do seu processo interno, você sabe onde quer chegar? Qual é a sua meta de vida para o ano de 2024 e para o restante dos próximos dias? Você sabe a meta, você sabe a direção, você tem persistência? Você consegue ou você já jogou a lona do ano de 2024? Está finalizando março, está ali chegando já abril, vem maio, você já jogou a lona? Já foi para a lona? E aí, essa persistência dos teus esforços que vão determinar se você vai ser uma pessoa que, de fato, vai conseguir alcançar determinada meta. Intensidade nada mais é, então, o esforço que a pessoa despende para alcançar aquele objetivo. A direção é ir ao encontro deste objetivo. Agora, a persistência é quanto tempo que você tem para conseguir se dedicar àquela meta do seu esforço. Por exemplo, muitas pessoas querem emagrecer, ou querem engordar, ou querem ficar, como a gente chama popularmente falando, né, de botar o shape. Você consegue ter a persistência de ter uma alimentação adequada, um sono regulado, a prática de atividades físicas? Ah, eu não consigo. Bom, então você não está tendo a persistência, que também é um sinônimo de constância. Você não consegue manter
aqueles objetivos. E aí tem um carinha que chama, né, um coleguinha ali, que é o Maslow, que é um grande pai também dos conceitos de administração ligados à psicologia organizacional, né? Estou brincando aqui como se fosse íntimo, mas infelizmente não fora, né? Que é a teoria da hierarquia das necessidades. E aí é uma pirâmide. Então, o que está embaixo é o que tem maior até chegar no topo da pirâmide, que é aquilo que é mais precioso. Então, no básico, eu vou ter ali, né, na primeira linha da pirâmide, eu vou ter aquelas minhas necessidades fisiológicas básicas, depois eu vou ter necessidades de segurança, eu vou ter necessidades sociais, necessidades de autoestima, e, por fim, e mais importante, mas que também fazem parte de toda a pirâmide, a necessidade de autorrealização. E por que Maslow colocou essas 5 necessidades, Kelber? Porque se ele tivesse colocado uma a mais ou uma a menos, né, talvez a pirâmide não ficasse alinhada. O que eu quero dizer com isso? Que se você tirar uma parte da pirâmide, ela desaba. Um pedaço de um prédio não é importante, né? Ele precisa do prédio inteiro para que fique de pé. Eu não posso tirar o andar 14 e querer que o andar 15 para cima permaneça. Então, eu preciso ter todo o prédio alinhado a partir de uma estrutura sólida. E essa primeira estrutura sólida que Maslow vai entender são essas necessidades fisiológicas. Porque, na medida que uma necessidade acaba sendo atendida, a outra se torna dominante e de forma sequencial. Logo, todas estas 5 necessidades devem ser satisfatórias para que o sujeito consiga, então, a sua plenitude dentro da hierarquia das necessidades. E aí, eu posso compreender que estas necessidades vão ser de extrema significância para que a gente chegue a outra teoria, que é a teoria dos 2 fatores, que são os fatores higiênicos e os fatores de ambiente do trabalho. Kelber, mas antes de você entrar nessa teoria dos 2 fatores, fala um pouquinho mais sobre a teoria a partir da pirâmide de Maslow. O que seriam essas necessidades fisiológicas básicas? Necessidades fisiológicas básicas seria, né, de forma muito simples e resumida, que você tenha, né, o direito à alimentação, tá? O direito àquilo que é fisiologicamente necessário para o seu dia a dia. Alimentação, saúde, lazer, tá? Isso são necessidades, algumas, dependendo do tipo, né, fisiologicamente básicas. Mas o lazer também vai entrar numa outra categoria, que eu já vou falar na sequência. Mas quando eu penso em necessidade fisiológica, eu vou ter que me resguardar de alimentação. Eu vou ter que me resguardar de um espaço que eu tenha de garantia para que tudo isso seja permanecido na minha existência. Porque na sequência que eu consigo ter necessidade fisiológica, eu vou ter necessidade de segurança. O que é isso? Basicamente, a casa, o sentimento de proteção, de estar amparado, e essa segurança não é uma segurança só física, também ela é uma segurança espiritual, uma segurança mental, para que eu chegue numa outra necessidade, que seria a necessidade social. Aqui entra o lazer também. Tá? Então, a necessidade social é que eu consiga socializar com as pessoas. O lazer, ele é um direito do ser humano. Só que é o primeiro direito que a gente tira quando as finanças apertam. Bom, infelizmente, você perdeu o seu emprego, você não está com direito de seguro-desemprego, não conseguiu se restabelecer, tem uma conta a mais, e aí você vai ter que adquirir, você vai ter que deixar de adquirir algum bem ou produto ou serviço. E você vai escolher, infelizmente, os bens, produtos e serviços ligados ao lazer, porque você vai ter que manter a necessidade fisiológica primeiro, que é a alimentação, basicamente, a necessidade de segurança, que basicamente seria a moradia, para depois chegar na necessidade social, que seria, né, o lazer. Aí eu chego quase no ponto alto da pirâmide, que são as necessidades de autoestima. O que faz com que você tenha mais vontade, né, para que todo dia você acorde e desempenhe as suas atividades laborais com primazia, com êxito, e aí para que você chegue, né, no ponto da montanha, que é a necessidade de autorrealização. Kelber, você está feliz hoje? Hoje é um estado transitório. Infelizmente, a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro. A gente tem momentos de felicidade. O que acontece com grandes influenciadores digitais hoje em dia?
eles estão acostumados a serem felizes, porque já nascem num ambiente propício financeiramente, que são amados, idolatrados, e quando essa fama tende a cair, ou eles recebem um não, eles não sabem lidar com esse sentimento de frustração, porque eles acreditam que eles são felizes o tempo inteiro, e não eles estão felizes. Então, se você perguntar, você tem momentos de felicidade ao longo da sua vida, e você tem momentos de tristeza, e você tem que aprender a lidar com esta balança, que uma hora está aqui, e outra hora está aqui. E aí a gente tem uma dica muito simples na psicologia e nas questões religiosas, independente da matriz que você siga, que é, quando a vida está muito boa, aproveite, porque uma hora ela vai deixar de ser um pouquinho tão boa. Mas quando ela não está boa nesse aspecto, segura, respira, porque ela vai melhorar. É tipo uma roda gigante, ela está por baixo, ela volta por cima. E isso não é só para mim, isso é para todo mundo. Então, segura a onda que vai melhorar, e quando tá lá em cima, te prepara, porque uma hora vai descer, e isso é comum para todos os seres humanos. Ricos, pobres, indiferentes de classe social, indiferente de raça, etnia, gênero, isso é para todo mundo. Kelber, agora eu entendi a teoria das necessidades. Então, eu acho que agora você pode chegar na teoria de 2 fatores. Tá? Essa teoria de 2 fatores é um carinha ali, também, amigo meu, né, que é o Frederick Heisenberg. E ele vai dizer que tem fatores higiênicos e fatores de ambientes de trabalho. Fatores higiênicos, fatores de ambiente de trabalho. Ambos vão trabalhar a ideia de fatores motivacionais para que você desempenhe a sua atividade laboral. Vou dar um exemplo, né? Hoje eu não estou no estudos da Uniteams, porque tem outros colegas que precisam usar, somos muitas disciplinas, muitos cursos, e nem sempre casa todo mundo de ter acesso a este espaço. Aí, então, eu preciso entender que eu tenho um ambiente de trabalho maravilhoso dentro da Uniteams para desempenhar as minhas atividades laborais, para entregar o melhor para você, estudante, doutor, graduado. Eu tenho esse ambiente de trabalho. Ufa, uma parte da teoria desses 2 fatores eu tenho garantida. Diferentemente também, aliadamente também, eu também tenho na minha casa um ambiente de trabalho. O que não deveria acontecer em alguns espaços, porque a minha casa é a minha casa, o meu trabalho é o meu trabalho. Só que depois do estado pandêmico, da pandemia da Covid-19 que a gente viveu, nós, no caso, professores e professoras, a gente acabou também tendo uma parte de carga horária no nosso ambiente de casa. Então, eu tenho a sorte, eu tenho o privilégio, né, de ter uma peça, um cômodo ligado só ao meu ambiente de trabalho. Então, eu consigo ter um fator ambiente de trabalho dentro da minha casa, mas que me permite um fator higiênico de quando eu fecho o meu escritório, o restante da minha casa é a minha vida. Não é a Uniteams, no qual eu trabalho no programa Tô Graduado, ou a Universidade Federal do Tocantins, a UFT, a qual eu desempenho minhas atividades de docência. Eu estou resguardado, eu tenho uma higiene mental garantida, porque aqui é só um espaço de trabalho. Final de semana, eu entro nesse cômodo, grande parte das vezes, nem passo pela frente dele, porque eu não quero trabalhar final de semana, eu cheguei nesse patamar que eu consigo não fazer isso, né? Muitos anos eu trabalhei final de semana, hoje eu já não faço mais, e que bom que eu consegui, e é uma mesma forma que eu desejo para que todos vocês também não precisem fazerem isso. Dentro desses fatores motivacionais do trabalho, eu vou entender que o trabalho, ele é, em si, uma natureza de tarefas que podem ter sintonia com interesses pessoais ou não. Nem sempre eu vou ter o trabalho que eu desejo. E isso serve para a vida como um todo. Nem sempre a gente é aquilo que a gente quer ser. Às vezes a gente é aquilo que pode ser. Então, talvez, infelizmente, alguns de vocês queriam ter outra universidade, outra profissão, outro estado. Mas as condições que você tem é essa. E você tem 2 atividades agora para fazer. Ou sofrer nesta vida que você não conseguiu ter, ou viver esta vida que você tem agora da melhor forma possível. Eu escolhi viver esta vida da melhor forma possível. Por sorte, eu tenho a grande realização de, há 22 anos, fazer algo que eu gosto muito de fazer, que é o meu trabalho no sentido de lecionar. Por isso, esse sentido de realização é muito importante. E ele é um exercício de responsabilidade também,
Porque eu tenho uma responsabilidade gigantesca há 22 anos, há 10 no Tocantins, com a população tocantinense, de ofertar o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Porque eu quero que vocês cresçam o mesmo que eu cresci há muitos anos atrás, quando eu estava desse outro lado da tela, ou deste outro lado da sala de aula, na presencialidade. Eu quero que vocês tenham uma possibilidade, que vocês tenham o orgulho e o sentimento de prestígio decorrente a se tornar um gestor público ou uma gestora pública. E isto é fantástico, né? Aí, dentro dessa teoria desses dois fatores, eu posso trabalhar um elemento muito importante. O que é esse elemento muito importante, gente? Esse elemento muito importante, eu vou trabalhar fatores que podem ser intrínsecos e extrínsecos. Intrínseco é interno, extrínseco é externo. Por exemplo, a supervisão do meu chefe. Ele é um fator que me estimula ou ele é um fator que me retrai? A forma como ele chega, a relação com meus colegas. Eu gosto do espaço que eu trabalho, eu gosto do ambiente, eu me sinto bem, ou dá o Fantástico, a música do Fantástico, já começa a me dar um ataque cardíaco, porque amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar aquele sentimento ruim. Uma coisa muito importante é o salário. Ah, eu trabalho por amor. Não, gente, a gente não trabalha por amor. A gente trabalha com felicidade, por desempenhar aquela atividade quando a gente gosta dela, mas a gente precisa que estejam garantidos a teoria desses dois fatores, né? E eu preciso ter condições que, quando eu pegar o meu salário consiga pagar as minhas necessidades básicas e, além do básico, necessidades que eu tenha qualidade de vida. Por exemplo, quem é que quer trabalhar muito para só pagar água, luz, internet, aluguel e comida? A gente quer para poder viajar, comprar um bem, ter um momento de lazer que envolva pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa, porque tem lazer que é gratuito e tem lazer que é pago, né? Um exemplo de lazer gratuito e lazer pago, Kelber. Bom, jogar futebol na praça, da sua quadra, da sua cidade, é um lazer gratuito. Agora, que você vá num cinema, é um lazer pago. Tá? Então, eu preciso garantir que o meu salário consiga pagar as minhas contas. Porque a palavra trabalho vem do latim dor. Trabalhador. Dói trabalhar. Eu tenho certeza que vocês pudessem estar saindo daqui e irem para qualquer lugar, né, ficar vivendo a vida de uma forma, né, luxuosa, como a gente vê as pessoas na televisão, na internet, vocês iam preferir, e de vez em quando, né, tá fazendo uma atividade social, ajudando outras pessoas. Não é natural do ser humano ele querer ficar trabalhando das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, de segunda a sexta, mas não é natural nosso. A gente faz porque a gente é adulto, a gente tem responsabilidades. Por isso, a gente precisa criar um ambiente organizacional para que aquele servidor tenha suas condições físicas e condições de segurança de trabalho. Essa segurança é, por exemplo, uma segurança que, por muitas vezes, acaba sendo oralizada. O que isso quer dizer, Kelber? Por exemplo, João, você não está batendo as metas. Cuidado que lá fora está cheio de gente desempregada. São mais de 12 milhões de pessoas no Brasil que não têm a sorte que você tem de ter seu emprego. Isso gera uma condição de insegurança no trabalho, e isso acaba sendo extremamente ruim para esse servidor, esta servidora. E esses fatores, que a gente chama de fatores higiênicos, eles criam um clima psicológico muito saudável ou muito não saudável. Por exemplo, você se sente bem no dia do seu aniversário, né? Alguém consegue lhe dar parabéns de forma feliz? Aí vamos dizer lá, bateu a meta da empresa, o dono enriqueceu horrores e ele vem lá com um bombom ou uma paçoquinha te agradecer. Aquilo ali é um reconhecimento do trabalho? Não é um reconhecimento do trabalho, né? Kelber, todo reconhecimento, ele é só financeiro? Óbvio que não. Ele tem um reconhecimento também da forma como a gente está interagindo. Por exemplo, pessoal, né, o funcionário de destaque do mês é o fulano, porque ele desempenhou isso, ele tem excelentes relações de trabalho com os colegas, ele tem um excelente tratamento junto ao cliente, aos fornecedores, ele é o grande destaque do mês. Se influenciem nesse colega para que vocês consigam atingir esse objetivo. E, claro, eu posso premiar esse servidor com algum prêmio financeiro ou comprar algum bem para ele, né? Para que ele se sinta valorizado.
né? Algumas empresas têm ali no quadro, né, o destaque do mês, por exemplo. E olha como essas relações de satisfação e insatisfação podem gerar algo positivo ou podem gerar também algo negativo dentro da teoria dos dois fatores. Porque estas teorias, elas vão gerar uma série de outras teorias que vão trabalhar, por exemplo, a teoria do ERG. O que é esse ERG? Um que é existence, né, da língua inglesa, que seria a existência, que vai compreender necessidades básicas, fisiológicas de segurança de Maslow, as relações de relacionamento entre as necessidades desses sujeitos, também baseado na teoria de Maslow, e o grow up, que é o crescimento. Kelber, mas isso não é igual à teoria ERG? Não é igual à teoria de Maslow? É. Só que é um outro autor, o Clayton Adfer, tá? Que vai trazer isso, e ele vai só revisar a teoria de Maslow e vai fazer 3 grupos menores. Em vez de Maslow, que tinha 5, o Clayton vai trazer a ideia de 3. Em resumo, não tem carro? Carro não tem a ideia de te levar de um lugar para o outro? Sim. Tem o Fusca, né, um dos primeiros carros, se não for o primeiro, peço perdão ali por não saber qual foi o primeiro carro, né? Tem uma memória que eu acho tão bonitinho o Fusca, então vou ficar com o Fusca aqui. E depois vieram outros carros que foram aprimorando a primeira ideia. Isso vocês vão ver na universidade. Às vezes uma teoria é muito similar a outra teoria, né? Ela tem ali uma pequena variação, porque isso que é importante. Você reconhece o trabalho do outro colega, o que está bom, e aquilo que não está tão bom, você pega e vai aprimorando. Porque aí você vai ter a evolução e a gente vai ter um restante de teorias que você vai poder acompanhar dentro da apostila, um restante de teorias que você também vai poder acompanhar dentro dos outros materiais de apoio que a gente coloca como as referências, que sempre são materiais de apoio muito interessantes, e a gente vai também ter, né, pequenos vídeos ali. E tem um exercício que eu gosto que você faça, que é consumir aquilo que vai te tornar um sujeito, uma pessoa melhor no seu espaço de trabalho, no seu espaço de desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, se a gente é o que a gente come de alimento, a gente também é mentalmente aquilo que a gente consome dentro das redes sociais, dentro do espaço da televisão, dentro do espaço da internet. Se você não come algum alimento porque você acha que ele não é saudável para a sua vida, faça o mesmo exercício ao consumir conteúdos e consumir né, a produção de outras coisas que você acredita que não está na mesma sintonia que você está vivendo hoje. Afinal, você tem que ter uma premissa muito forte, que tem aqui até um quadrinho, né? Fica invertido, não sei se vocês conseguem ler, né? É um quadrinho que me acompanha há muitos anos, porque a gente precisa seja o grande amor da sua vida. Esse é o exercício profissional que a gente precisa fazer dentro da psicologia organizacional, e esse é um exercício pessoal que a gente precisa também fazer para alcançar um desenvolvimento. Ufa! Chegamos ao final da nossa videoaula. Parabéns! Encerramos a nossa apostila, encerramos o nosso conteúdo. Eu espero te encontrar num outro espaço de aprendizagem aqui dentro do Tô Graduado ou nas andanças da vida. Obrigado, grande abraço, te vejo na aula de revisão. Até lá!